Olá, tudo bem com vocês, meus caros alunos? Saudade de vocês. Vamos iniciar aqui uma aula diferenciada, né? No momento atípico que nós estamos passando, que é esse momento sobre difícil, né? Que é a questão da pandemia. Então, nós estamos vivendo uma nova realidade, né? E para poder a gente iniciar o segundo bimestre, nós temos que trabalhar com esse conceito, que é o conceito sobre política, né? Política e a relação de poder. Esse termo ele é muito utilizado para quem for fazer curso de direito, alguma coisa na área de segurança, tudo. Vocês, dentro de filosofia, vocês vão rever esses assuntos, esses tópicos que vão ser abordados. Então, agora, nós vamos voltar um pouquinho na história. Depois desse termo agora que eu vou explicar para vocês, nós vamos estudar sobre Maquiavel. Maquiavel, ele foi um forte filósofo, vamos dizer assim, que influenciou a questão da relação do poder, da política e do Estado, a soberania do Estado. Então, nós vimos no primeiro bimestre, né, nós vimos sobre a Nietzsche, a questão de Nietzsche, vimos sobre o existencialismo, que foi o que eu passei em último conteúdo agora em forma de atividades, né? E o existencialismo, ele é muito importante de Sartre pela questão do tema da liberdade. Então, o que é realmente o ser livre? O que vem a ser a liberdade, né? Quando ele fala sobre a questão da essência precede a existência, então ele toca isso como um ato de liberdade do ser humano. Então isso é muito importante para essa relação também que nós temos hoje, essa relação de poder. Quero deixar bem claro para vocês que eu vou fechar o primeiro fórum, né? E vou abrir um fórum referente ao segundo bimestre. E a participação de vocês é muito importante agora nesse momento, porque através desse fórum nós vamos ter essa relação, essa devolutiva. Então eu preciso muito que vocês participem. Vou estar utilizando com vocês o livro didático. Então o livro didático é uma ferramenta que vocês têm em casa. Então eu vou estar utilizando isso. Inclusive semana passada, nas atividades passadas, eu coloquei para vocês já fazerem uma leitura, uma análise de texto, né? Das páginas do livro, né? Que foi da página 344 a 347, e para vocês também realizarem a atividade, né, da página 347. Então, nós vamos continuar com essas páginas, com esses assuntos, e eu vou colocar agora em forma assim, bem clara e rápida de alguns tópicos, né, sobre essa relação da política e a relação do poder. Para começar, eu queria que vocês analisassem junto comigo essa imagem. Essa imagem ela está no livro de vocês, na página 345 do livro. E nós vamos ver essa relação aí do poder que nessa imagem mostra sobre a concepção do início do capitalismo. Hoje nós estamos vivendo aí, ó, uma dificuldade muito grande, né, com relação à pandemia que nós estamos passando. E com isso mostrou esse desequilíbrio dentro do capitalismo. Então, o capitalismo está ficando abalado, né, de uma certa forma. Então, por que, professora, trazer essa relação de poder e falar do capitalismo? Porque o capitalismo ele impulsionou toda uma vivência nossa. Hoje nós vivemos um mundo baseado pela economia, né, um mundo socioeconômico. Então, hoje a geopolítica ela é totalmente dentro do socioeconômico e a filosofia também está dentro desse socioeconômico. A filosofia ela aborda esses temas, né? Eu costumo dizer que o conhecimento ele é algo global. Então, um aluno ele não tem, agora eu vou estudar filosofia, então eu vou tirar a caixinha aqui, vou fechar de matemática, vou abrir de filosofia. Não. O aluno ele tem que dar esse giro, né? Como a professora Francineide costumava falar, o giro de 360 graus, né? Você dá aquele giro completo. Então, esse aluno ele tem que ter essa noção. Poxa, eu estou estudando a relação de poder na política com a professora Cátia de filosofia, mas eu estou vendo também em sociologia, estou vendo também em história, e assim por diante.
Então, vamos analisar essa depois, posteriormente, com calma. Vocês têm o livro. Eu quero que vocês façam uma análise com muita calma dessa imagem que eu coloquei aí, a princípio. Certo? Então, nós vamos passar agora um pouquinho para frente. Nós temos aí o conceito de política, né? A política, ela vem do grego, né? Vem do conceito grego, né? Politicus, né? Que significa de, para ou relacionado ao grupo que integram a polis. Quem era a polis? Era a cidade ateniense, cidade grega, né? Então, a polis, política quer dizer polis quer dizer cidade. Então, denomina-se a arte ou a ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. A aplicação dessas ciências aos assuntos internos da nação, no caso a política interna, ou aos assuntos externos, no caso a política externa, né? A questão exterior. Então, nós vivemos influência, né, interna e externa da política. Mas eu quero agora trazer para vocês esse conceito, não esse conceito relacionado com parlamentares, mas um conceito relacionado com nós, enquanto seres políticos que vivemos dentro de uma sociedade. Então, a minha ação enquanto atuação de um cidadão, eu tenho essa atuação política, né? Vamos passar aqui para frente. Então, nós vivemos numa sociedade, né? O campo da atividade humana, onde temos regras e normas. Então, regras e normas, isso é a base principal dentro da sociedade atual que nós vivemos, que vai denominar a questão da relação de poder, né? Então, nós temos essa relação de poder que entre os que estão dentro da política e a nossa atuação, visando o quê? Visando um bem comum, visando algo para todos. E isso nós temos a relação social, que ela expressa as diversas formas de poder e tem atuação direta com a política, né? Então, eu coloquei até essa chargezinha aí, né? Mostrando essa questão dos poderes. Então, nós temos a relação de poder. Uma relação de poder se forma no momento em que alguém deseja algo que depende da vontade do outro. Esse é um conceito fechado e básico. Esse desejo estabelece uma relação de dependência do indivíduo ou grupos em relações ao outro. Então, partindo desse conceito, nós sabemos que eu tenho poder, mas eu preciso do outro. O outro também precisa de mim. Então, há essa troca, né? Então, esse que nós temos que ter esse equilíbrio e a chamada bem comum, né? Então, quanto maior a dependência de A em relação a B, maior o poder de B em relação a A. Isso é uma questão de lógica, né? Então, nós temos aí o bem comum, né? O bem comum é um conceito grego que permanece nos dias atuais, bem para todos. Então, Aristóteles ele já falava sobre essa questão. O homem ele é um animal social e político por natureza. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, né? Lá no período antigo, nós já vimos isso no primeiro ano, então ele falava também com relação à ética, né? E com a relação ao poder. Então eu não posso me omitir de algumas coisas porque, eu não gosto de política. Por que você não gosta de política se você é um ser político? Nós temos que entender, sim. Entender a política e compreender é diferente de discussão. A minha opinião, ela pode ser diferente da sua, mas nós temos que ter o respeito um com o outro, né? Então, nós temos primeiro que entender essa relação de poder e a relação da política. Eu não convivo em meio a todos que concordam com a minha opinião, mas eu tenho que saber como respeitar a opinião do outro. E isso é viver em sociedade, porque nós temos regras, nós temos normas e nós temos também valores, né? Então, eu trouxe essa frase, né? O objeto, né? No caso, o objeto principal da política é criar a amizade entre membros da cidade. Então, essa relação ela tem que ser harmônica, e é o que a gente não vê nos dias atuais. Essa harmonia dentro da política.
É um querendo ser o mais do que o outro. Se você tem uma concepção diferente, o outro acha que você já é de um lado. Se você tem uma, já acha que é de outro. Ou seja, essa constante briga, isso não leva a nada. Nós temos que desenvolver uma sociedade que saiba escutar o outro e respeitar a opinião do outro. E termos o bem comum para todos, né? Assim como as normas e regras são legitimadas para todos, nós temos que saber ter o bem comum para todos. Então, nós temos aí tipos de poderes, né? Nós temos tipos de poderes. Nós temos o poder econômico, que é a posse de bens e a relação do trabalho, que praticamente é o poder que rege o capitalismo que nós vivemos hoje, né? Então, esse poder econômico, ele vai dominar diretamente os seres de uma sociedade pertencente, né? Temos também o poder ideológico, que são ideias, valores e doutrinas, que são desenvolvidas de acordo com alguns interesses. Então, nós temos vários tipos de, vamos dizer assim, poderes ideológicos. Tanto que nós temos até a divisão, né, em mundo ocidental e oriental. Nós temos aí o mundo árabe. Então, nós temos vários modelos de ideologias diferentes. Nós vamos voltar nessa palavra ideologia um pouco mais à frente, né? No momento, essa relação de poder ideológico, eu falo com relação ao poder do Estado e dos seus, quem compõe a sociedade, né? Temos também o poder político, que é legalidade social, ou seja, quem coloca os políticos no poder somos nós, né? Que votamos e depois discutimos. Ou seja, irracional, né? Então você tem o poder de mudar, não só de criticar, nós podemos mudar. Nós podemos parar, analisar, perceber e deixar de agir, como já dizia Nietzsche, de uma forma de rebanho, né? Nós temos que ter a nossa concepção, nosso pensamento, e não troca de interesses. Nós temos que ter relações de poder, né? Então, nós temos aí órgãos, né? Legislativos, tributários, fiscalizadores, entre outros. Então, esses são os pontos principais das relações de poderes. E eu deixo aqui para vocês alguns questionamentos, né? Que, como nós sabemos muito bem, a filosofia, ela não se preocupa muito com a resposta imediata. Então, a gente tem que fazer uma pergunta, quebrar algum conceito para a gente reformular um novo conceito. Então, o que é o poder? O que é o poder? Né? O que é o Estado? Qual a melhor forma de organização política? Qual a relação entre política e ética? Olha que pergunta fantástica. Qual a relação entre política e ética nos dias atuais? É fácil a gente responder nos dias passados, né? No mundo ateniense, na Idade Medieval, na Idade Moderna. E hoje? Qual é essa relação dessa política que nós estamos? Então, eu deixo aqui para vocês um pensamento, uma reflexão, né? O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é o olhar para os homens que têm à sua volta, né? Então, esse é um pensamento de Maquiavel, né, que nós temos que perceber em sua volta, né? Então, nós vamos estudar mais para frente sobre o pensamento de Maquiavel, que por muitas pessoas vê de uma forma errônica e associa Maquiavel com algo que é mal, maquiavélico e tudo, mas ele tinha as razões dele. Então, nós vamos estudar esses tópicos um pouquinho mais para frente. Vou abrir um novo fórum, vou deixar atividades para vocês lá de R8 e quero a participação de vocês no fórum. Um beijinho para vocês, forte abraço, até a próxima.